Olá, bom dia! Estúdio Câmara no ar para você aqui pela TV Câmara Campinas. Seja muito bem-vindo! Terça-feira, 19 de agosto. Uau, né? 19 de agosto já. E no programa de hoje, gente, vamos abordar efeitos psicológicos que levam à obesidade, né? Muitas vezes a gente associa o ganho de peso apenas à má alimentação ou à falta de atividade física, mas o que nem sempre é falado é que traumas, ansiedade, depressão e baixa autoestima podem sim estar por trás desse processo. Como será que a saúde emocional influencia o nosso comportamento alimentar e de que forma a gente pode cuidar da mente e do corpo ao mesmo tempo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós já estamos aqui com a nossa convidada e você também pode mandar a sua mensagem para a gente. Vamos falar sobre essa experiência, né? Como é que você tem se sentido? De repente, você não está num dia legal e você começa a comer, né? Então, será que tem sentido? Você está comendo as suas emoções? Mande pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário. 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, nossa produção já está com o WhatsApp aberto para te receber. Nós vamos atualizando algumas notícias aqui da cidade de Campinas. Atenção, você que tem o seu petzinho, castração gratuita de cães e gatos no Parque Floresta. A Prefeitura de Campinas abre hoje e amanhã, né, terça e quarta, o agendamento para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos da região do Parque Floresta. São 1.200 vagas. As inscrições devem ser feitas no Ginásio de Esportes Jorge Mendonça, na rua Alziro Artem, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Os procedimentos, gente, ocorrerão entre 25 e 30 de agosto no Castramóvel, que é um veículo adaptado para atendimentos veterinários, né? E podem participar tutores maiores de 18 anos que residam nos 42 bairros contemplados e tem que apresentar RG e CPF e também comprovante de endereço, tá? A castração ajuda a prevenir doenças, controlar fugas, reduzir a agressividade e também evitar o abandono de filhotes. Apenas animais previamente agendados serão atendidos dia 19 e 20 de agosto, das 9 às 4 da tarde, no Ginásio de Esportes Jorge Mendonça, no Parque Floresta. Olha, não esquece o RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações chegando para você. Atenção, as equipes do Centro de Saúde Joaquim Egídio, em Campinas, serão temporariamente transferidas para o Centro de Saúde de Souzas, hoje, terça-feira, dia 19 de agosto. Essa transferência é devido a um reparo emergencial em um vazamento de água. Segundo a Secretaria de Saúde, a medida garante a segurança de pacientes e funcionários sem prejuízo na assistência, tá? Os serviços como consulta e vacinação ocorrerão em Souzas até a conclusão do reparo. Pacientes agendados foram comunicados e a unidade de Joaquim Egídio terá aviso de mudança com um funcionário que estará no local orientando quem procurar o atendimento, né? Endereços, horários e contatos de todos os centros de saúde de Campinas estão disponíveis no site da Prefeitura. Se você tem dúvida, pode acessar campinas.sp.gov.br/Secretaria de Saúde, página Centros de Saúde. Combinado? Previsão do tempo, gente. Antes da nossa entrevista, vamos conferir como é que fica o tempo hoje aqui na cidade de Campinas. Hoje é terça-feira. Olha, sol entre nuvens, tá? Temperaturas variando aí de 15 graus hoje, nas primeiras horas da manhã. De acordo com a previsão do tempo, nós podemos chegar no pico aí de 30 graus, hein? Uau! Então se prepare, veranico está chegando, né? E atenção, gente, olha, 15 e 30 a temperatura, mas nós tivemos um alerta da Defesa Civil, então a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu este alerta para ventos intensos em todo o território paulista nesta terça-feira, né, hoje e amanhã, quarta-feira, em razão da atuação de um ciclone extratropical no sul do Brasil. Então, as rajadas de vento devem variar entre forte e muito forte, com riscos de queda de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica e propagação de incêndios em áreas de vegetação. A orientação é evitar se abrigar sobre árvores, manter distância de fios rompidos, não estacionar veículos próximos às torres, outdoors ou árvores de grande porte e também recolher objetos soltos nos quintais. Também é recomendado fechar as janelas, desligar aparelhos elétricos e evitar áreas abertas
estradas e rodovias durante períodos de maior intensidade de vento, tá? Aqui em Campinas, os riscos de incêndio seguem elevado até o dia 21 e sobe para o nível de emergência nos dias 22 e 23 de agosto, devido à baixa umidade do ar, que chegou a 29,3 nesta segunda-feira. Nossa, é muito baixa. O índice ideal para a saúde, gente, é de 60%. Então, a recomendação é muita hidratação, evitar exercícios ao ar livre entre 11 da manhã e 3 da tarde e umidificar os ambientes, tá? A operação estiagem continua em andamento na cidade, com apoio da prefeitura, o corpo de bombeiros. Estão proibidas queimadas para limpeza de terrenos e a queima de lixo ou em mato em área urbana, com multas que variam aí entre 900 a 24 mil reais. Fique atento, tá? Em caso de incêndio, a população deve acionar o corpo de bombeiros pelo 193. Soltar balões é crime, pode ser denunciado à Polícia Militar 190 ou à Guarda Municipal 153. Recado muito importante para você. Agora sim, vamos ao nosso tema central de hoje. Vamos falar de obesidade, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença crônica e multifatorial. Mas o que muitas vezes não é compreendido é que a comida ela pode virar um refúgio emocional para lidar com ansiedade, solidão, frustrações ou mesmo lembranças dolorosas. O resultado disso tudo é um ciclo difícil de romper que impacta tanto a saúde física quanto a saúde mental. Hoje a gente vai abordar, então, os efeitos psicológicos que levam à obesidade e aprofundar nesse tema. Nós estamos recebendo aqui uma nutricionista, especialista em nutrição clínica. Seja muito bem-vinda, Beatriz Fossesi, mais uma vez com a gente. Que prazer te receber, Bia. Bom dia. Bom dia, Rúbia. É um prazer estar aqui de novo com vocês também, viu? Maravilha, gente. Olha, quando a gente fala de obesidade, o impacto da obesidade no Brasil é realidade e segue essa mesma tendência preocupante. O número de pessoas com obesidade cresce a cada ano. Olha, analise comigo. Em 2003, 12,2% da população adulta vivia em obesidade. Em 2019, esse percentual mais que dobrou, chegando a 26,8%. Agora, em 2025, a projeção é que 31% da população adulta esteja com obesidade. E as perspectivas futuras não são das melhores. Até 2023, a obesidade pode aumentar em 33,4% entre homens e impressionante, gente, 46,2% entre as mulheres. Se nada mudar, até 2044, quase metade da população adulta terá obesidade e outros 27% viverão com sobrepeso. Um cenário crítico para a saúde pública. Beatriz, qual que é a sua avaliação sobre o que diz a Organização Mundial da Saúde referente à obesidade no Brasil? O que tem acontecido é que as pessoas não estão se preocupando tanto com a alimentação, né? E com a vinda desses ultraprocessados, eh, a correria do dia a dia, as pessoas procuram alimentação mais rápida, mais fácil, tá? E que muitas vezes tem um teor nutritivo baixo e uma grande quantidade calórica, né? Exatamente. Agora, do ponto de vista da psicologia, a gente pode trazer para vocês, o impacto que a obesidade acaba tendo nesses fatores emocionais, né, porque realmente tem pessoas que têm, maus hábitos de alimentação, né, não tem aquela alimentação balanceada, aquela alimentação adequada, por conta simplesmente de você não estar bem consigo mesmo, de repente você ter um gatilho durante o dia, e isso vai te levar a um ponto de fuga. E muitas vezes esse ponto de fuga acaba sendo a alimentação. Então, tem muito a ver a questão da psicologia com a nutrição, Beatriz? Tem tudo a ver, tá? Esse gatilho, que você comentou, muitas vezes é a proibição, Uhum. tá? Então a compulsão geralmente vem de uma proibição. O que que acontece? Proíbe-se um alimento, a pessoa tem geralmente muito prazer em consumir aquele alimento, então vamos supor, um doce, Uhum. tá? Ela consome, ela tem prazer naquilo, daí vem a culpa. Sim. E aí, para, se, a
amenizar aquela culpa, ela vai atrás de um outro pedaço daquele alimento, por exemplo, um doce, vamos dizer. Sim. E aí fica esse ciclo, né? O prazer e a culpa, e para amenizar o prazer, para amenizar a culpa, quer O dizer, prazer o prazer novamente. novamente, até que ela veja aquele alimento se esgotar. E aquilo vem seguido de uma culpa enorme. Então, assim, a proibição é o pior gatilho, tá? Muito bem explicado, né. E aí o nosso cérebro, ele precisa de recompensa. Então, o que que acontece, gente, você de repente que tá com uma questão aí mal resolvida, né, e aí passa um dia estressante, chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é comer. Aí você abre a geladeira, você come tudo que tem na geladeira. E o que tem na sua geladeira? Para quem trabalha todos os dias, a gente sabe que a alimentação, a gente precisa ter muita atenção com ela e exige bastante tempo, porque aí você precisa fazer a sua marmita, e se você não faz a sua marmita, você vai comer alimentos que não são considerados saudáveis. Aí você vai procurar aquele pré-pronto, que é o mais fácil, é o mais rápido, e aí está o segredo, né? Você chega em casa, você coloca lá um alimento ultraprocessado, você coloca no micro-ondas, e aí você vai se alimentar. Rapidamente, você tem uma sensação de bem-estar no seu cérebro tão maravilhoso que você vai se contentar com aquilo. Então, isso vira um ciclo vicioso e a gente precisa cuidar com isso. Por quê? Porque a obesidade está aliada, sim, à questão da saúde mental. A gente precisa ter um equilíbrio. E equilíbrio é uma palavra-chave que a gente traz para todos os programas aqui do nosso Estúdio Câmara, porque a gente precisa manter o equilíbrio, mas muitas vezes esse equilíbrio não é tão fácil quanto parece. Beatriz, na prática clínica, como é que você identifica, né, quando um paciente não engorda apenas pela alimentação, mas sim pelas questões emocionais? Tem uma diferença aí? Sim, a gente tem um fenômeno que a gente fala que é a fome emocional, né? Então, Uhum, primeiro vamos falar o que é fome, tá? Fome é a necessidade de se alimentar, tá? Ela não ela A fome, ela é inespecífica, sim. tá. Então, assim, se eu tenho fome, eu vou comer, qualquer tipo de alimento. Não vou: "Ah, não, eu estou com fome de comer macarronada". Isso é apetite, tá, quando você quer uma determinada coisa. A fome não, ela é inespecífica. Você tá com fome, você comeria até alguma coisa que você nem, gostasse tanto. Uhum. Tá? Então, assim, quando a fome é emocional, geralmente, ela está, atrelada à ansiedade. Por quê? A depressão, a tristeza tiram a fome. A ansiedade, ela está no mesmo centro dessa fome emocional, né. Então, a pessoa geralmente, quando chega em casa, à noite, como você mesmo Uhum. citou, né, ela passa o portão de casa, vem aquela fome alucinante, né. Então, por quê? Porque daí manifesta-se essa ansiedade. Ela come e a ansiedade foi, naquele momento cessada, né. Então, por isso, a pessoa acaba se viciando naquele processo, né. Então a gente começa a questionar o paciente, Uhum. começa a perceber: "Ah não, eu fico o dia inteiro sem comer. Ah, eu almoço super direitinho, mas à noite eu tenho uma fome doida". Então a gente começa a perceber que aquilo não é só, a questão da fome fisiológica, e sim Uhum. assim a fome emocional. É importante a gente saber diferenciar essa questão da fome emocional. A fome emocional é aquela que a gente come, come, come e a fome não cessa, né? Porque se você vai comer para nutrir o seu corpo, você vai se alimentar e pronto, né? Você vai mastigar, é importante a mastigação. Então, você vai se alimentar, você vai mastigar e vai nutrir o seu corpo. A fome vai cessar. Quando você come para nutrir as suas emoções, o que que acontece com a sua fome? Ela não vai embora. Você vai comer, comer, comer o tempo todo. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque esse comer desenfreado acaba levando à obesidade, e é a questão da obesidade e
a parte emocional. Pesquisas mostram que transtornos como ansiedade e depressão estão diretamente ligados ao ganho de peso, justamente porque alteram o comportamento alimentar. Ou seja, não se trata da falta de disciplina, mas de um ciclo complexo que precisa ser tratado com empatia, gente. A comida, sim, ela pode virar uma válvula de escape emocional, não tenha dúvida. Agora, pergunto para você, Beatriz, como é que a gente faz para diferenciar, né, essa fome real da fome emocional? Como eu falei aqui, eu não tenho nenhuma experiência na área de nutrição, nem na área psicológica, mas a gente estuda um pouquinho para poder trazer, né, para os nossos telespectadores os temas aqui do programa. E nos estudos, né, eu pude perceber que a questão da diferenciação, tem uma diferenciação da fome real e da fome emocional. Você disse aqui que a gente chega em casa e começa a comer, e claro, tem aquela questão da resposta do cérebro, né, que traz uma sensação muito boa de bem-estar. Só que eu preciso entender a diferença dessa fome real. Tem a ver com o que eu disse? A fome real a gente come para nutrir o nosso corpo e a gente sente uma saciedade nessa fome real. Saciedade essa que pode durar aí por 3 horas. Mas a fome emocional a gente não fica saciado? Então, primeiro assim, existe a saciação, Uhum. né? Você come, daí pelo próprio peso do alimento no estômago, você recebe a mensagem de que você pode cessar de comer, Uhum. tá? O que que acontece? Quando a pessoa tem a fome emocional também, que às vezes as duas estão atreladas, essa pessoa, ela come muito rápido, Sim. tá? E até essa mensagem chegar ao cérebro de que ela deve parar de comer, tá? Ela já comeu demais, né? Então, assim, existe algumas coisas que a gente ensina ao paciente para que ele faça. Então, primeiro lugar, quando você estiver com muita fome, tá? Evitar alimentos que se coma com a mão, Ah, tá? muito Por quê? bem. Porque essa fome, por ela estar no mesmo sistema, que a gente produz um hormônio que chama grelina e que está também associado à questão da fuga, da luta, né? Porque a gente tem toda essa coisa ancestral ainda em nós, né? Então, você come com uma velocidade muito grande, tá? Uma coisa mesmo animal. Então, Sim. evitar que se coma com a mão, porque o alimento que se come com a mão, você come muito rápido, né? E violentamente. Então, esse é a primeira dica. A segunda dica é que para a gente receber essa mensagem de saciedade, que demora um pouco, então, chega, come alguma coisa. Então, por exemplo, eu chego em casa, eu como uma fruta, um cereal, um iogurte e vou fazer alguma outra coisa. Vou tomar banho, por exemplo, eu vou cuidar do pet, ou vou passear com o pet, né? Daí dá tempo do nosso organismo e do nosso cérebro coletar essa mensagem de que já começou a saciação e a saciedade, tá? E você volta e come depois. Então, a gente ouve os relatos dos pacientes que, sim, que ele não estava com tanta fome, ele comeu um pouco e ele viu que aquilo melhorou, né? Então, quando ele volta para se alimentar de uma maneira correta, ele já não está com aquela velocidade toda, entendeu? Então, são dicas e são coisas que a gente começa a diagnosticar e a pessoa mesmo começa a perceber tudo isso. Isso que é importante, né? Você ter essa percepção, né? Porque por que que você deve fazer aquilo? Por que que você deve comer uma refeição com garfo, faca? A gente fala que você deve deixar os talheres no prato, mastigar, como a Rúbia falou, mastigar bastante, tá? Por quê? Para que chegue aquela mensagem no cérebro de que você já está satisfeito.
Perfeito, né, você vê a ligação, impressionante que nós temos, né, com o cérebro e com o nosso estômago, está tudo interligado, há quem diga que o estômago é o segundo cérebro, né, Uhum. então é por isso que a gente precisa estar atento aos sinais que indicam que a gente pode estar vivendo uma compulsão alimentar ligada às nossas emoções. E essa situação que você trouxe aqui, Bia, da gente se alimentar com a mão, é algo que eu achei interessante, né, porque que alimento a gente come com as mãos? Para você aí de casa e analisa comigo, você vai fazer uma alimentação, você vai, almoçar, né, com a família ou enfim, no seu trabalho, você vai usar os talheres. Mas aí, um final de tarde, você vai em uma lanchonete, você vai comer um lanche, você vai se alimentar com as mãos, porque você não vai segurar o lanche com garfo e faca. Então você está se alimentando ali com as mãos, então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não tinha parado para analisar a importância dessa questão que você trouxe aqui, Beatriz, né, a alimentação com as mãos faz com que a gente queira comer mais e mais e mais. É interessante trazer essa pontuação e eu vou fazer um desafio para você aí de casa, quando você for comer um lanche, né, e lembre que você está se alimentando com as mãos, coma mais devagar, mastigue mais vezes, né, porque a questão também da mastigação, além, de ter a ver com essa questão aí da compulsão alimentar, né, da obesidade, tem também a questão da saúde da pessoa, porque você vai estar ingerindo uma alimentação praticamente inteira se você não mastigar, e isso traz danos para a saúde física também, né, Beatriz? Com certeza, tá. Então assim, o número de pessoas que têm gastrite, eh, síndrome do intestino irritável, hoje é um número absurdo, né, e a gente sabe que está atrelado realmente à má alimentação, né. Uhum. E eu acho também importante aqui fazer um parênteses de que não existe alimento ruim e alimento bom, Sim. tá. Existe alimentação ruim e alimentação boa, tá, Uhum. porque assim, tudo pode você pode tudo, depende da quantidade e da frequência, né. Uhum. Então assim, não demonizar certos alimentos, tá. Isso é muito importante, como eu falei bem no início, a proibição é o maior problema, é o maior gatilho pra a compulsão. Bem Hum. interessante, né, porque a gente tem o costume mesmo, né, quando você vai fazer uma dieta em casa, você quer radicalizar, "Eu vou cortar o doce", e aí você não vai comer o doce, o seu corpo vai responder, o corpo da gente responde, principalmente essa questão do doce, né, porque o açúcar ele traz uma certa dependência, isso já é cientificamente comprovado, e você corta de uma vez, beleza, conseguiu uma semana, depois, quando você voltar, você vai comer tudo que você deixou de comer durante uma semana. É isso que você está falando, né, a questão de Mais ou demonizar menos e isso. de proibir certos tipos de alimento, que infelizmente faz parte da nossa rotina, a gente precisa equilibrar, é isso. Exatamente. Então assim, o mais importante é você conversar com a pessoa que está fazendo o seu plano alimentar e dizer quais são as suas preferências, né, provavelmente ela mesma vai perguntar, para que isso não seja excluído totalmente da sua alimentação, tá. O que interessa é você saber quando, como e quanto você pode Uhum. comer daquilo, né. Então, porque como a gente falou, se você vamos fazer a experiência, não coma doce, você só pensa em doce o tempo inteiro. O nosso cérebro é Não impressionante. coma, parece que a Aham. palavra não, né. Então assim, você só pensa em doce de manhã, de tarde, de noite, você abre o celular, pula o doce, o tal do morango, É o morango do amor, né. né, daí fica, você só vê aquilo, só pensa naquilo. Então não. Não vai comer doce toda hora, todo dia, todo momento, né, porque a gente tem que fazer essas modificações. Mas assim, será que eu posso comer no final de semana? Ou eu posso comer um quadradinho de chocolate no final do dia? Ou, esse chocolate, vamos tentar mudar para um chocolate um pouco mais saudável? Então, são coisas que a gente precisa
discutir e chegar num consenso para inserir certos alimentos, que para não gerar essa compulsão, ok? Perfeito, né, quanto mais você proíbe, mais o seu cérebro ele indica, né, e mostra para você. Sim. Tem uma questão, psicológica Sim. por trás de tudo isso. Agora, quando a gente fala da psicologia, né, é importante a gente trazer aqui que nós estamos falando da psicologia, e a questão da obesidade, né, então às vezes a gente acaba comendo as nossas emoções e o Brasil vive nessa esse comer desenfreado que as pessoas acabam comendo as emoções, e aí a tendência é a obesidade. A gente trouxe aí, índices, né, da Organização Mundial de Saúde, que infelizmente, o Brasil ele tem de ser um país de pessoas obesas sim, logo em breve, se você não conseguir tratar toda essa questão. E a gente tem, ó, temos nutricionista, temos psicólogos, né, psicoterapeutas, psiquiatras, nós temos, hoje, ainda bem, né, pessoas, especialistas no assunto que podem nos ajudar e nos orientar referente a comer as nossas emoções, né. A gente traz traumas da infância, tem pessoas que têm traumas de violência, e esses traumas podem deixar marcas que se refletem na relação com a comida, né. Então, Beatriz, esses episódios, eles impactam na vida adulta, esses traumas de infância, eles impactam na vida adulta e se refletem, na nossa alimentação? Com certeza. Eu vou fazer assim, vou falar uma coisinha que talvez não seja um trauma, mas para Uhum. que é para as pessoas ficarem um pouquinho espertas. A questão de você a criança, né, a criança não quer comer, aviãozinho, entruxa na boca da criança. A criança já deu aquilo, ela não ela já está satisfeita. Você começa a, eh eh insistir na alimentação da criança, ou então, assim, muitas vezes, você não vai levantar da mesa enquanto não acabar esse prato. Uhum. Ou, muitas vezes, Tem que comer tudo, não tem que pode comer deixar tudo, não nada, pode né? deixar nada. Aham. Ou, pior ainda, você só vai comer a sobremesa se você comer tudo. Poxa Então, vida. assim, primeiro lugar, é muito complicado, porque muitos adultos, muitos são muito Uhum. bem instruídos por pediatras, nutricionistas, mas muitos, eles, não têm muita noção de quantidade. Então, assim, eles exigem que a criança coma uma quantidade maior do que eles toleram, tá. E isso vai, fazendo com que esse centro da saciação e da saciedade na criança comece a ficar, perturbado. Então, provavelmente ela vai ser um adulto que vai comer, comer, comer até o fim, até acabar aquele alimento que está na mesa, ele não vai conseguir ver fim naquilo, né. Por quê? Porque, já veio vindo uma destruição daquilo que é a saciedade, a saciação que o corpo tem, fisiologicamente. Então, a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. E ficar esperto também e parar para analisar que a gente repete padrões, né, a gente Uhum. precisa quebrar padrões, romper padrões, porque você trouxe algo bem interessante aqui, que é a questão da infância, onde os pais, eles estão repetindo padrões, né, eles estão repetindo padrões na hora que eles dizem: "Tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato", né, poxa vida, a criança ela precisa ter a oportunidade de dizer: "Eu estou satisfeito, né, não quero mais". Então, ao invés de: "Tem que comer tudo", vamos colocar um pouquinho, se você comer tudo, se você comer e tiver satisfeito, não precisa colocar mais, mas se você tiver mais fome, a gente coloca mais. Então, é importante a gente aprender a ensinar os nossos filhos, mas de uma forma mais assertiva, né, a gente tem que tomar cuidado para não repetir os padrões. E isso traz sim, claro, como você muito bem colocou, né, Bia,
para a vida adulta, a gente traz para a vida adulta. E aí vem a questão da obesidade, né, da falta de controle na hora da alimentação, dessa alimentação compulsiva, desse comer. Às vezes você vai em um restaurante, você come, 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 daí você fala, nossa, tô cheio, né, tô cheio, tô satisfeito, mas eu não vou deixar no prato. E aí você come mais, daí entuxa mais. Aí chega em casa, tá lá estufado de tanto comer. Mas de onde vem esse seu comportamento, né? Vamos buscar lá atrás, de onde vem? Beleza, vem lá de trás, quando eu precisava comer toda a comida para não deixar no prato. E agora, será que você repetiu com seu filho? E você está repetindo esse padrão com você mesmo, né? Então, é legal a gente fazer essa leitura, a gente prestar atenção no nosso dia a dia, o que você tem repetido, o que você tem o que você traz para a sua vida referente à questão da alimentação. Beatriz, quando o paciente chega no seu consultório, como você orienta sem reforçar essa culpa ou esse preconceito sobre o corpo? Porque a gente está falando aqui da alimentação e estamos falando das emoções. E aí, quando a gente come as nossas emoções, quando a gente repete os padrões, claro que a gente tem aí uma obesidade, né? Você começa a engordar e daí tem obesidade. Quando eu falo obesidade, gente, tem obesidade de grau, a obesidade de grau 1, de grau 2, de grau 3. Então, assim, estar acima do peso, daqui a pouco, se você não cuidar, você vai para a obesidade de grau 1. Então, o que acontece depois? O preconceito sobre o corpo. E aí, isso traz o que na sua emoção? Você começa a fuga, você começa a fugir, começa a usar roupa mais larga para esconder o corpo, começa a se esconder, né? Aí acredita que não é capaz de fazer um exercício, não vou caminhar do lado das amigas porque eu estou um pouquinho mais acima do peso. Aí começa todo esse preconceito com o corpo e aí vem o círculo vicioso da culpa e eu começo a me alimentar mais, eu começo a comer mais e é algo que, infelizmente, vai estourar, né? Vai estourar no quê? Na balança, na saúde mental e na saúde física. Então, como que a gente reforça o paciente ou a pessoa, enfim, não se culpar, não ter esse preconceito com o corpo e fazer um trabalho com calma, com paciência, porque não é do dia para a noite que a gente vai corrigir um erro que nós estamos cometendo, de repente. Eu vou falar assim uma palavra por toda a vida, porque a partir do momento que você se alimenta sozinho, né, aí pode ser que você já esteja cometendo esse erro de se alimentar de uma forma não adequada. Então, Beatriz, como é que a gente, na parte da nutrição, vem a culpa, vem o preconceito, como é que você faz para trabalhar com tudo isso? Primeiro falar um pouquinho, né, desse culto à magreza, né, que é muito complicado, né, então assim, eu acho que isso não é só no consultório, é muito pouco tempo e para a gente resolver um problema da vida, né, então assim, eu acho que deveria haver isso mesmo nas escolas já, tá, então assim, as meninas, principalmente as meninas, tá? Eu falo as meninas, exato. Mas os meninos têm muito problema também, gente. Mas assim, é cobrado muito mais da mulher, né? A pressão estética, exatamente, né? Das próprias mães, né? Então é muito complicado. E o que acontece? Saber que cada um tem o seu biotipo, né? Exato. Então assim, não adianta se a menina tem perna grossa, porque o pai tem perna grossa, a mãe tem perna grossa. Como é que você quer que ela fique com a perna ela fina? Ela pode emagrecer, ela não vai. E ao contrário, e ao contrário é a mesma coisa. Ela pode malhar a vida inteira. Eu falo que eu tenho perna fina e você não vai engrossar a perna. Então, essas questões de biotipo, da pessoa entender, olha, você nunca vai ser... ter um IMC, por exemplo, mínimo, que é o IMC de 18,5, se você tem ossatura mais larga. Então, assim, isso tudo é importante a gente conversar, mas eu não acho que é só no consultório, sabe, Rúbia? Eu acho que isso deveria ser um trabalho que a gente deveria começar, porque, assim, a gente só vê ao contrário, né? A gente abre a internet, vê aquele culto à magreza, e muitas vezes
tem sites, tem, não sei nem como chamam as coisas hoje em Sim. dia, aí, de que começam a Aplicativos, ensinar esses sites, jovens como, o que você tem que fazer para emagrecer. Então, umas loucuras, absurdos, que podem levar até danos muito graves, até a morte, né? Sim, Então, sim. eu acho que a gente precisava ter um trabalho mesmo na saúde pública para melhorar isso daí, né? Tá? E uma fiscalização maior por parte dos órgãos e por parte dos pais, principalmente. Tá? Exatamente. Você sabe que essa questão da alimentação, quando a gente fala da criança, né? Quando eu estudava, eu me lembro perfeitamente quando eu estudava, a gente tomava refrigerante na hora do recreio, né? Vinham lancheiras assim, cheias de comida e tal. E a tia da escola vendia pastel, e que mais que tinha, gente? Salgadinho, a gente comia de montão. Hoje, mas tinha alimentação da escola. Só que a turminha não gostava muito de se alimentar, não. Aquela alimentação da escola que era mais merenda, né? A merenda, né? Que tinha lá um macarrão, tinha macarrão com almôndega, me lembro. Legumes. Tinha legumes, né? Uma polenta com uma carninha de soja muito boa. Então, se a gente parar para analisar, nas escolas, a alimentação, desde lá de trás, ela ainda vem seguindo um padrão. Hoje, é um pouco mais rigorosa, acredito, a questão da alimentação nas escolas, mas quando eu digo a merenda da escola, né? Então, o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos? Hoje, minha filha já tem 27 anos, então ela já passou por toda essa fase. Eu me lembro que na escolinha ela não gostava de beterraba. E aí eu tentei ensinar em casa para que ela pudesse se alimentar com legumes e verduras na escola. E a professora, a tia da escola, me ligava e falava: mãe, ela não quer, então você precisa fazer um trabalho em casa para que ela possa aceitar a alimentação da escola. Gente, que maravilha isso! Essa conexão dos pais, a conexão com a escola na hora da alimentação dos filhos, né? E aí, mais importante ainda, é a hora de montar a lancheira dessas crianças. Sim. Porque se na escola tem lá, vamos colocar lá um arroz, uma carninha, um feijão e uma salada. Uau, maravilha! De sobremesa, uma maçã, uma laranja, né? O que a gente vê nas escolas públicas. Mas aí, a criança que não se alimenta com aquela alimentação que é servida nas escolas, ela traz um lanche. E esse lanche não é saudável. Então, que legal, pai, mãe, entrar em conexão com a escola e fazer uma lancheira saudável, que hoje é bem possível, gente. A gente está falando aqui de repente, você faz aí um lanchinho natural e coloca na lancheira do seu filho para poder ensinar e entrar em conexão com essa alimentação da escola, que é o que a Beatriz trouxe, né? A base é a família e a escola. E se a gente constrói uma base sólida referente à questão alimentar, a gente pode sim estar fazendo um trabalho bem assertivo para que essa criança se torne um adulto mais saudável e também com atitudes, né, mais saudáveis, porque a nossa atitude fala muito. Quando você vai ao supermercado, você vai direto em qual gôndola? O que você compra primeiro? O que você coloca primeiro no seu carrinho quando você vai no supermercado? Eu, às vezes, faço esse exercício comigo e tem vezes assim que eu não fico feliz não, viu? É verdade. Isso aí é muito importante, sabe? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Não vá ao supermercado com fome. É verdade. Você vai ao supermercado com fome, você vai direto em algo que vai alimentar a sua emoção, não a sua fome física. Você nem quer olhar aquelas outras coisas, pode estar até na tua listinha ali, mas você não quer nem olhar. O resto, você quer alguma coisa que, eu vou chegar em casa e já vou me alimentar Rápido, disso, né? Rápido. Então, aquela coisa do cuidado, primeiro lembrar não comer coisas com a mão, né? Primeira coisa. Não ir ao supermercado com fome. Não ir ao supermercado com fome, tá? Isso tudo. Agora, assim, o mais triste é quando você é nutricionista e vai no supermercado, que você encontra o paciente. Ai, nossa, pensa. E aí foge de você, né? Opa, Nutri, esconde o caminho. Gente, é muito engraçado, viu? Mas, assim, como eu disse, você pode levar um bolo, um chocolate, Sim. alguma coisa. O que interessa é a alimentação por inteiro,
você não é aquele bolo, você não é aquele chocolate, você é uma alimentação equilibrada e que tem ali um momento em que você vai comer um docinho, um chocolatinho, um queijinho mais gordo, alguma coisa. Isso não é pecado, gente. O problema é só ter isso no seu carrinho, entendeu? É a frequência e a É quantidade a quantidade, que você consome, exato. né? E o restante. Então, assim, muitas pessoas, eu não como tal coisa. Por exemplo, vamos falar, eu não como doce, tá? Uhum. Só que aquela pessoa não come também nenhuma verdura, não come nenhum legume, não come uma fruta, enquanto aquela outra come um doce, sim. Só que ela tem uma alimentação rica em legumes, verduras, frutas, cereais integrais. Então, quem está mais adequado ali? Então, tudo a gente tem que ver, é um contexto, certo? Então, como Exatamente. eu disse, não existe alimento bom ou ruim, existe alimentação boa e ruim, ok? Muito bem, nós falamos aqui sobre a pressão estética, né, as dietas restritivas também, tem que tomar muito cuidado, Uhum. o preconceito também, que acabam reforçando a compulsão alimentar, tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento. Gente, estudos mostram que a pressão social pelo emagrecimento aumenta o estresse, e o estresse, por sua vez, favorece sim o ganho de peso, né, existe uma relação entre obesidade e depressão, tá? Quem está acima do peso pode, infelizmente, desenvolver aí a depressão e uma coisa puxa a outra, a gente precisa ficar bem atento, procure, né, um profissional especialista em saúde mental, se você percebe que você está se escondendo, se você percebe que você, já não tem mais aquele convívio social e que o que te faz bem, o que te traz bem-estar é comer, né, então esse momento é um momento chave para você procurar, buscar ajuda, um profissional, um nutricionista também, né, porque eu acredito que se você aliar a nutrição com a psicologia, você vai dar um up aí na sua vida, vai melhorar bastante a sua questão emocional e também a sua questão fisiológica, né. Agora, Beatriz, as estratégias nutricionais, podem ajudar a melhorar o humor e também reduzir a ansiedade colaborando com a nossa saúde mental? Tem alguma, estratégia da nutrição que pode nos, favorecer quando a gente fala da questão da saúde mental? É, com relação à saúde mental em si não, mas essas atitudes que a gente tem que ter para não, eh eh desenvolver, né, não Uhum, fazer com que esse gatilho de compulsão, etc., aconteça. Então, assim, como a gente ensina como se defender da fome emocional, né, como detectar a fome sim. emocional, como você não ativar o gatilho hã, hã, que eh dessa questão de proibição, né. Uhum, Então, assim, dentro de um plano alimentar, ter de tudo um pouco, ter as preferências. Também outra coisa que é muito importante, Ruba, é você saber as aversões, tá? Porque existe muita gente que tem aversão a alguma coisa, por exemplo, muitos têm aversão à verdura crua, por exemplo, né? uhum, Então, você ter estratégias que vá fazer com que aquele paciente consuma fibras, vitaminas e uhum, minerais de uma maneira adequada, às vezes até suplementar, se for a questão, sim. mas a pessoa tem aversão, não adianta você pôr no cardápio dela para ela comer aquilo, porque ela não vai comer. Então, respeitar o ser humano, Uhum, respeitar as preferências, respeitar as aversões, respeitar também a questão dos hábitos. Então, por exemplo, Bia, eu trabalho o dia inteirinho, eu não tenho condição, não sei o quê. Então, assim, eu preciso levar um lanche. Eu preciso, na hora do almoço, comer um lanche. Então, vamos ensinar ele a fazer um lanche que tenha de tudo um pouco e que uhum. vá nutri-lo, tá? Então, assim, não adianta não, você vai comer arroz, vai comer feijão, vai levar, entendeu? A gente precisa
adequar a alimentação aos hábitos dessa pessoa, porque senão não vai dar certo. Ela vai Exato. fazer, uma semana, 2 e vai largar, porque a coisa vai ficar muito difícil para a vida dela. E tem Então assim alimentos específicos também, né, que nos ajuda. Quando eu falo da nutrição, trazer uma, um bem-estar na questão da saúde mental, tem alguns alimentos específicos também que nos favorece tá, na questão da saúde sim. mental do cérebro, no desenvolvimento e tal, não tem? Sim, existem os alimentos ricos em triptofano, né, Uhum. o triptofano, ele é um precursor da serotonina, que é um hormônio que provoca o bem-estar, tá, Sim. então os alimentos só para falar, o chocolate é um deles. Ah, mas a gente come chocolate, dá uma sensação de bem-estar tão gostosa, Então né. então assim, é como de novo falando, tudo depende da quantidade, da qualidade e do momento que você comer, né. Então assim, mas existem a banana é rica em triptofano e tem tudo você consegue inserir esses alimentos e Uhum. principalmente naqueles momentos em que a pessoa fala: "Ah, esse momento, a hora que eu, sei lá, que eu acordo, ou a hora que eu vou dormir, ou, em tal momento eu sinto que eu fico mais melancólico e tal", Sim. então a gente consegue, adequar essa alimentação e colocar esses alimentos para que aquele momento, a a você tenha um nível maior de hormônio e não se sinta mal como você sentia. Aham, Muitas sim. vezes, a alimentação não é suficiente e as pessoas têm que entrar com medicamento, Claro. né, mas eu acho que sempre deve haver uma tentativa pelo natural, né, certo? Exatamente, né, se tá no momento de estresse, né, vai lá, respira, come uma E a atividade banana, física também, né, né, Rúbia, que faz a uma gente atividade física, gente, atividade física é a vida, né. Aí você alia a atividade física com uma alimentação saudável, né, com um cuidado especial com a sua saúde mental, aí a gente consegue trilhar um caminho onde, de repente, você que está passando por essa questão aí de obesidade, aliada à depressão, né, à ansiedade, se você busca, elementos que possam colaborar para melhorar a sua qualidade de vida, com certeza sim, você vai melhorar. E aqui no programa a gente traz algumas informações, gente, que eu acredito que se você assistir novamente o programa, você vai pegar alguns pontos e você vai conseguir levar para a sua rotina, levar para a sua vida, né. A Beatriz trouxe aqui a questão da gente se alimentar com a mão, né, então tem que tomar muito cuidado quando ficar atento, na verdade, né, quando a gente vai fazer uma alimentação com as mãos, porque isso, a tendência é sempre comer mais e comer rápido, e isso não faz bem nem para a saúde mental, nem para a saúde física, né, então, assim, a gente precisa estar bem atento com isso. A questão do supermercado, não ir ao supermercado com fome, né, e não comer as suas emoções, né. A a aprender a conhecer o momento em que você acende o alerta em que a sua uhum. emoção está abalada, né, então nesse momento tomar muito cuidado na hora, se você quiser se alimentar. Então, vamos lá, estou com a minha alimentação estou com a minha emoção abalada agora e eu vou pegar um pote de sorvete e vou para frente da televisão. Será que esse é o certo? E aí, Rubem, mas eu não consigo. Então vamos lá, busque ajuda, né? Peça ajuda, fale. Falar, gente, é muito bom. Quando a gente fala, quando a gente conversa, a gente coloca as nossas emoções para fora e de repente isso também já pode ser uma assertividade no seu processo de mudança. Então a gente precisa ficar atento a isso. Agora 8h59. Produção, tem alguma pergunta aí? Se tiver, pode mandar para a gente. Nós vamos até acho que umas 9h10, né? Estamos falando dos efeitos psicológicos, estamos falando da obesidade, emoções, transtornos mentais e a influência, né, no comportamento alimentar. A gente precisa, entender que a psicologia ela está aliada, sim, à nutrição, né, e essa questão da obesidade é algo que vem preocupando muito e a gente tem que entender o que é uma alimentação saudável. E como a Beatriz trouxe, todo tipo de alimento, ele pode ser saudável, você precisa equilibrar, né, equilibrar e ser assertivo no momento em que você vai
comer, tá certo? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui, Beatriz, traz pra gente, por gentileza, na sua visão, qual que é a importância desse tratamento multidisciplinar, né, envolvendo a nutricionista, a psicologia e a psiquiatria, quando necessário, Sim. no cuidado da alimentação, no cuidado, com a obesidade, no cuidado com as emoções e se alimentar disso tudo. Então, assim, falando de novo um pouquinho, que a atividade física tem que estar atrelada a essa equipe multidisciplinar, porque ela também vai causar um bem-estar, né, que muitas vezes já resolve, muitas das questões, tá. E a psicologia, ela vai conseguir fazer com que você ache prazer em outras coisas que não só a alimentação. Né. Então, porque o que que é importante? Ah, eu como para me dar esse prazer rápido, mas de repente, não tem alguma outra coisa? Então, fazer uma aula de cerâmica, ou um Uhum, crochê, sim. ou, né, hã, qualquer atividade, hoje tem muitas atividades aí, e que você consegue achar, esse prazer, eh, e fora da alimentação, né. Uhum. Algo que É vá é substituir, né, exatamente, então se: "Ah não, substituir. eu preciso porque eu tô com uma ansiedade muito grande, eu preciso diminuir essa ansiedade". Não é só, buscar, primeiro porque a alimentação não vai sanar essa ansiedade, ela vai resolver aquele problema naquele momento, e aquela ansiedade vai continuar. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem que achar onde mais a gente vai achar prazer na nossa vida, que não só no alimento, né, porque é muito triste, assim: "Ah, o único prazer que eu tenho é me alimentar". Não, a gente tem tantas coisas maravilhosas, né. Então fazer uma caminhada, né, uma trilha, achar um grupo de amigos, hoje a gente tem tantos grupos aí que se formam, eh para encontro que você nem conhece e começa a ter gostos iguais, etcétera. Então, eu acho que é importante isso, é achar o nosso o prazer em outras coisas que não só a alimentação. E olha que eu vou te falar, viu, tem tanta coisa gostosa nessa vida, você falou de trilha, quando você vai Nossa! fazer uma trilha, você conhece uma galera, e aí o pessoal se alimenta saudável, e você precisa estar atento com quem você, está no círculo de amizades, porque isso é algo que acaba arrastando, né, acaba levando. Uhum. Você imagina, você com a galera que faz trilha, aí o pessoal faz uma alimentação saudável, e você não vai comer lá um pastel no meio da trilha, No né. meio todo E isso, então o exemplo arrasta. E é legal você, ficar atento ao seu círculo de amizades também. De repente você se inserir em uma turminha aí saudável, você pode conseguir, né. Não, eu acho que tem Tem tudo a tudo a ver, ver, tanto né. é porque que as pessoas hoje procuram as academias, né, Uhum. os grupos de atividade, né, a moda agora é a corrida, né, por Sim, quê? Justamente por causa disso, porque as pessoas estão tentando achar o prazer numa coisa que traga saúde, né. exatamente. Vamos lá, 9h04, a produção está me avisando que tem pergunta. Vamos lá, gente, quem está conosco? A Carla Souza, do Chapadão. A ansiedade pode realmente alterar o apetite a ponto de dificultar dietas, mesmo quando a pessoa está motivada a perder peso, Beatriz? Sim, é aquilo que eu falei, o centro da ansiedade, ele anda junto com o centro da fome, Uhum. né. Então, muitas vezes, a gente chama essa fome de fome emocional, a pessoa come para, melhorar a ansiedade, Uhum. tá. Só que, aquilo é transitório, você vai resolver aquilo naquele momento e depois essa ansiedade volta, tá. Então a ansiedade dificulta muito, ela aumenta a fome. Ao contrário da depressão e da tristeza, a ansiedade aumenta a fome. Você consegue começar a entender um pouco os gatilhos, tá. E É, então, assim, é o que eu acabei de falar, a gente precisa descobrir o que vai trazer prazer para você, para diminuir essa ansiedade, fora da alimentação. é verdade, a ansiedade aumenta a fome. Tem gente que fica ansioso e começa
a comer, né? Então a gente precisa sim estar atento à questão da ansiedade. É isso, Carla, ela pode sim alterar o E muito. apetite e pode dificultar a dieta, porque daí você sai do Sim, foco. sai totalmente do foco. Por quê? Porque você vai comer demais, tá? Então, hã, como eu disse, a gente precisa primeiro detectar, e você está tendo uma fome emocional, você está tendo uma fome fisiológica, como é que é, né. Então, aquela dica que eu dei no começo, eu vou repetir, porque eu acho Uhum. importante, tá, Rúbia? Geralmente, essa ansiedade, ela se manifesta a hora que eu chego em casa, porque eu posso manifestar essa ansiedade. Se eu estou aqui Uhum. no trabalho e começar a ficar ansiosa, né, daqui a pouco Sim. se eu perco o emprego. Então, Uhum. assim, a hora que eu chego em casa, eu posso manifestar essa ansiedade. Como eu vou manifestar? Comendo demais, né. Então, chegar em casa, eh comer alguma coisa, tenta que seja mais saudável, né, então um iogurte, uma fruta com cereal, daí vai cuidar do cachorro, vai passear com o cachorro, vai, tomar banho, que seja, lavar o cabelo, daí você volta e come um pouco mais, né, de uma alimentação mais saudável, que não seja com a mão, que você faça com garfo e faca, porque daí já foi uma mensagem para o cérebro que essa saciedade já começou desde aquele primeiro alimento, e você Perfeito. vai comer menos. Muito bem, Beatriz, muito bem. A Mariana Lopes está com a gente também. Oi, Mari, bom dia. Traumas de infância, como bullying, por estar acima do peso, podem influenciar o ganho de peso e dificultar o emagrecimento na vida adulta. Olha aí, né? Voltamos lá na infância, o bullying, o peso um pouquinho acima, influencia isso? Influencia? Totalmente, né, totalmente. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que lutar totalmente contra o bullying nas escolas, porque, eh, essa criança, ela assume aquele papel que as pessoas estão dando a ela, né. Então: "Ah, eu sou o gordo, eu sou aquele", então ela vai aquilo vai ficar para a vida dela. "Eu sou isso", então ela não vai querer fazer modificação nenhuma, até vai piorar cada vez mais, né. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que combater demais, tá, é o Muito bem. bullying nas escolas, não só nas escolas, na própria família a gente tem, Exato, gente. Né? exatamente, é Que eu isso sou a mesmo. quinta filha, imagino que eu passei por bullying. É isso aí, gente. E aí, quando se trata da questão do peso, influencia sim no Sim. ganho do peso e no Ou do emagrecimento. e assim como também a magrela, Uhum, né. é, Então, verdade. a magrela, a perna fina, então tudo isso. Então o Uhum, bullying tem que ser combatido em todas as formas. exatamente. Vamos lá, tem mais, produção? Acho que mais uma, a gente já vai para as considerações finais. Vai me orientando aí, direção a tá bom, mais uma, Juliana Costa, do Jardim Nova Europa. É possível que a depressão leve tanto à falta de apetite quanto ao ganho de peso? Como diferenciar um caso de outro no acompanhamento clínico? É, tem casos, né, de depressão que a pessoa come e tem casos de depressão que a pessoa perde a fome. Como é que a gente diferencia um caso do outro? Geralmente é isso. Porque hoje se confunde muito os sintomas, né, Aham. a ansiedade e a E a depressão. depressão? A gente atrela mais a ansiedade ao aumento da fome, porque Uhum, são centros iguais no sim. cérebro, e a depressão à falta de fome. O que acontece é que tem muitos medicamentos para a depressão, então a pessoa está, diagnosticada depressão e a Uhum, pessoa toma certos sim. medicamentos até para combater isso, né, Rubem. Então, esses medicamentos fazem com que essa pessoa ganhe muito peso, tá. Mas, Verdade. geralmente é um diferencia do outro. Então a ansiedade faz a gente, Engordar engordar e a depressão, né, a gente acaba perdendo a fome ou tendo um ganho de peso por conta da da medicação. medicação. É, e E é é importante a importante a medicação, não tem jeito, medicação, deve ser exatamente. usada, ninguém está falando de não usar, mas Uhum, talvez conversar com o psiquiatra: "Olha, eu comecei a tomar e ganhei X quilos", uhum. existem
N medicações hoje em dia, né? Exatamente. Então, conversando, você consegue para fazer os chegar ajustes, né? exatamente. É importante estar com mente sã, corpo são. Então a gente tem que fazer todo o trabalho aí para ficar bem. Tá pensando assim, que é fácil? Se a mente não tiver, não vai, né? Não vai, Tem né? que estar com um equilíbrio, né? E o equilíbrio é o ponto-chave, é algo assim bem desafiador, mas a gente consegue. Vamos lá. Só para falar, né, gente, o equilíbrio mental, a gente também encontra através de relaxamento, de espiritualidade, né, contato com a natureza, tudo isso a gente sabe. Então, às vezes, não é tão difícil como as pessoas acham, ah, não, eu vou ter que tomar medicamento, ah, não sei o quê. Então, assim, procure as coisas, né, que estão disponíveis no aqui exatamente. no agora. Se você não consegue... inclusive, né? Porque também, Rubia, muita gente não tem acesso aos tratamentos. Exato, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, né, vai fazer uma caminhada, vai para uma trilha, vai dar uma respirada. Tomar um café com as amigas. Sabe? Vai ouvir o passarinho cantar lá na trilha. Gente, é tão bom. Já prestou atenção no pôr do sol? Que lindo que é. Nossa né? Senhora. Então, tem bastante opções aí para a gente poder dar uma desestressada, não só alimentação, tá, não, gente? E na igreja, e no centro, e no culto, todas as coisas que também buscam a espiritualidade, né? Que as pessoas hoje também não vão a buscar, né? Precisamos cuidar da mente, do corpo, do espírito, né? Vamos lá. A última pergunta do programa, André Martins, do Jardim Aurélio. Muito obrigada muito obrigada pela sua participação. É comum pessoas com obesidade desenvolverem sensação de culpa depois de comer? Como lidar com esse ciclo de frustração e autojulgamento? É exatamente aquilo que eu falei. Tentar colocar dentro do seu plano alimentar, isso talvez precise de uma ajuda profissional mesmo, aquele alimento que você gosta, mas na quantidade e na frequência adequada. Não tentar proibição, porque isso é que vai te causar culpa. Exatamente. Agora, sim, é importante a gente ressaltar que se a pessoa está com obesidade, né, diagnosticada, é importante você ter um tratamento psicológico também, porque quando você chega no ponto em que foi diagnosticada a obesidade, gente, vamos ser realistas aqui, você conseguir trilhar o caminho sozinho é muito desafiador, né? Então, busca um apoio, busca uma ajuda, né? Um psicoterapeuta, uma psicóloga, um nutricionista. A gente sabe que é desafiador, sim, mas você não pode deixar de acreditar, né? Então, acho que o que fica aqui é que no programa de hoje é que a gente precisa nos atentar com a questão da alimentação, né? A principal mensagem para você que está em casa, que convive com a obesidade ou conhece alguém nessa situação, faz uma análise. Você está comendo para alimentar o seu corpo físico ou você está comendo para alimentar a sua emoção, né? E é importante a gente lembrar que a fome do corpo físico, ela vem em alguns momentos do dia. Agora, a fome emocional, ela vem a todo tempo e ela não é saciada. Então, aí é importante você dar um basta, né? E buscar ajuda. Tá certo? O que a gente traz aqui é só alguns caminhos que você pode acender o alerta e falar, opa, é por ali que eu vou. Então é por isso que a gente traz esses temas, os profissionais que vêm, né, e contribuem com informações aqui no nosso Estúdio Câmara. Beatriz, a gente está chegando ao final, quero agradecer a sua participação, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua presença. Aqui é sempre muito importante a gente ter pessoas que nos ensinam, né, algumas que nos dão algumas dicas que a gente pode levar para a nossa vida para ter aí uma melhor qualidade de vida. Obrigada. Eu é que agradeço o convite e assim estou sempre à disposição para poder ajudar quem
quem precisar. Super ajudou bastante mesmo, gente. Olha, quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, né? Nós estamos encerrando o nosso Estúdio Câmara. Hoje a gente entendeu que a obesidade não é apenas uma questão de corpo, mas também de mente e emoções. Comer pode ser uma forma de lidar com dores internas, mas o tratamento precisa ser integral, né? Tem que ter acolhimento, saúde mental e mudanças. A gente precisa estar abertos para mudanças, tá bom? Obrigada você que esteve conosco. Quero te lembrar que amanhã, quarta-feira, nós temos Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã ao vivo. E amanhã a gente fala sobre motivação e disciplina. Você é motivado ou você é disciplinado, né? Você tem dificuldade para manter a disciplina e criar novos hábitos? A gente amanhã traz para você dicas práticas e reflexões para transformar a sua rotina de forma leve. Então não perca a motivação versus disciplina. E aí, você levantou hoje por conta da motivação ou por conta da disciplina? É uma questão bem desafiadora que vai fazer a gente pensar e desenvolver uma conversa bem legal amanhã a partir das 8 da manhã. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que nós temos direto da Central IA de Informações, a Íria, trazendo informações aqui de Campinas, do Legislativo, informação estadual, nacional e internacional, cotação do dólar e muito mais. A Íria, a inteligência artificial da TV Câmara Campinas. Ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia, com informação do Legislativo e também da nossa metrópole, da nossa região metropolitana. Quero agradecer a você por estar conosco, agradecer aí a nossa produção, né? E também toda a nossa equipe. Desejar a você uma ótima terça-feira. Um beijo grande, obrigada. E amanhã temos encontro marcado a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, pessoal. Fique bem, boa terça e até lá.